Olá! Vamos dar continuidade hoje aos nossos estudos sobre a diversidade das angiospermas. Hoje nós vamos continuar vendo as eudicotiledôneas, no que elas consistem. Então, para a gente se posicionar, vamos lembrar desse cladograma geral das embriófitas, das plantas terrestres. Nós estamos examinando as angiospermas, que são as plantas com flores, e nós já vimos anteriormente o grado Ana, as magnoliídeas, as monocotiledôneas. E hoje nós vamos tratar desse grupo aqui, que é o grupo das eudicotiledôneas, e vamos começar com fabídeas e malvídeas. Mas na aula de hoje vamos enfatizar esse grupo aqui. O que vale a pena destacar é que esse grupo que vamos ver, das eudicotiledôneas, é o grupo que possui a maior diversidade de plantas do mundo, ou seja, é um grupo muito importante e a gente saber identificar algumas famílias facilita muito o nosso cotidiano didático. A gente pode ir na floresta e conseguir identificar várias coisas para começar a estudar plantas com flor. Então, esse é um grande cladograma que nos chama a atenção aqui nas angiospermas das principais divisões que se formam, dos principais grupos que aparecem. Nós já estudamos as monocotiledôneas com suas diversas apomorfias, como um cotilédone, a nervação paralela, os feixes vasculares dispersos, num atactostelo ou monostelo, a ausência do câmbio e características aí dos plastídeos que a gente nem costuma mencionar muito. Mas, como eu expliquei antes, esse grupo monocotiledôneas, ele continua sendo reconhecido, ele é um grupo muito natural, ele é um grupo com muitas autoapomorfias, muitas sinapomorfias. Mas aquele grupo antigo, que era chamado de dicotiledôneas, ele foi dividido, foram separadas as magnoliídeas, as angiospermas basais, que realmente não pertenciam ao mesmo clado. E aí surge esse nome, eudicotiledôneas, que quer dizer verdadeiras cotiledôneas. Eu sempre tenho o sentido de verdadeiras. Então, este clado aqui, ele vai reunir as eudicotiledôneas e mais uma família que a gente não vai destacar, que é das ceratophyllales, são umas plantinhas aquáticas aí comuns em lagos e em aquários. Mas o que reúne as eudicotiledôneas? Bom, elas são tão diversas, são tantas famílias, que existem, claro, para a gente criar um clado, para a gente criar um grupo, tem que existir sinapomorfias, tem que existir autoapomorfias, uma característica única de todos. E a maior delas é a presença dos grãos de pólen com 3 aberturas. Devemos lembrar que todos os grupos que vieram antes, eles costumavam ter uma abertura só. Então, desde as coníferas, o pólen tem lá uma abertura. Nas monocotiledôneas, é tipicamente um pólen com uma abertura longitudinal, mas as eudicotiledôneas chegaram até a ser chamadas de tricolpadas, porque tinham 3 colpos, ou seja, 3 aberturas longitudinais no pólen. Quero chamar a atenção para esse cladograma grande, que a gente já viu antes, é o cladograma do APG, que a gente encontra lá no site do Missouri Botanical Garden, que eu já mostrei para vocês. Mas hoje nós vamos estudar esse setor que está destacado em vermelho, onde nós temos aqui as eudicotiledôneas. A gente vai perceber que dentre as eudicotiledôneas existem alguns grupos aqui que formam um grado, mas nós temos depois as core eudicotiledôneas, as eudicotiledôneas centrais, ou coração, ou cerne, são as eudicotiledôneas principais. Então vamos chamar a atenção aqui dos caracteres que mais nos interessam. Então, em primeiro lugar, o que eu já mencionei é o pólen triaperturado, que tem 3 aberturas, como vocês veem, 3 aberturas longitudinais, por essas aberturas que sairá o tubo polínico para promover a fecundação. Então, na microscopia de luz a gente vê dessa forma, no microscópio eletrônico de varredura a gente vê um pouco do relevo, da ornamentação do pólen também. Quero chamar a atenção que isso faz oposição ao que tinha antes,
Então, a característica ancestral que tem desde lá de coníferas é a presença de um pólen com um sulco só, com uma abertura só, né? Então, tipicamente em Monocotyledônia ou em ninféias, nós temos esse pólen com uma abertura só, né? Pólen monossulcado geralmente é um pólen de forma elíptica, né? Pode variar a ornamentação, mas ele é um pólen alongado, elíptico, com uma abertura só. Um outro caráter importante, que é típico das eudicotiledôneas, é a presença de flores com 2 verticilos distintos. Então, se vocês se lembrarem bem do nosso curso de morfologia, o verticilo é aquele andar de peças na flor, né? Então, no verticilo nós temos, por exemplo, as sépalas são um verticilo. Internamente, nós temos as pétalas, são outro verticilo. Respectivamente, né, nós temos o cálice, formado pelas sépalas, e a corola, formado pelas pétalas. Depois, internamente, nós vamos ter os estames e, por fim, nós vamos ter os carpelos, né, que compõem o gineceu. Mas, então, a presença desses verticilos é o que a gente também caracteriza como a presença de flores cíclicas, né? Então, é uma característica comum das eudicotiledôneas, porque nos grupos anteriores, por exemplo, nas magnolídeas, você não tem flores cíclicas, você tem flores com as peças dispostas todas espiraladamente, com muitas tépalas, todas iguais, muitos estames, né? Nas monocotiledôneas, nós podemos até ter esses 2 verticilos, mas, em geral, eles não diferem, a gente chega a chamá-los de tépalas, né? Um outro caráter, esse sim bem difícil de ver, mas que é importante, é o elemento do tubo crivado, né, aquela célula condutora do floema, que possui, olha lá, dentro dos plastídeos, né, um tipo de reserva, que é o amido. Então, os plastídeos que a gente chama do tipo S, esse S vem do inglês de starch, né? Então, aqui a gente vê um plastídeo e dentro do plastídeo, olha, um grão de amido. Isso faz oposição à condição que é mais comum nas monocotiledôneas, por exemplo, que é a presença de proteínas, né? Então a gente chama de plastídio do tipo P. Então nas eudicotiledôneas é do tipo S. Bom, vamos agora detalhar o nosso estudo nas eudicotiledôneas. Nós vamos começar falando dessa diversidade. Existem diversas ordens que são reconhecidas como monofiléticas, como Ranunculalis, as Proteales, as Sabiáceas são uma família, mas são separadas também, Buxalis, Trochodendalis, Guneralis, mas nós só vamos destacar algumas na nossa aula. Evidentemente, no nosso curso a gente não vai percorrer todas as famílias, toda a diversidade. E em seguida, que mostrar algumas dessas ordens e famílias, a gente vai explorar um grupo que são as rosídeas. Essa sim é um grupo menor, mas que ele engloba a maior parte das espécies do globo. E particularmente nós vamos falar das fabídeas hoje. Então, vamos destacar primeiro essas Ranunculalis. Elas não são, é uma ordem importante, mas não é muito importante aqui no nosso país. Eu quero destacar para vocês só a família Papaveraceae. A família Papaveraceae é a família da papoula, são flores muito bonitas. Em alguns lugares do mundo forma esses extensos campos de papoula. E é uma família muito interessante economicamente, porque a papoula, Papaver somniferum, ela produz um látex, e esse látex é o que forma o ópio, né? O látex ele endurece, e esse ópio, no passado ele era fumado ou tomado, ele é um narcótico. Mas o que interessa para nós é que esses opioides, embora eles causem muitos problemas sociais, hoje é uma epidemia de opioides, por exemplo, nos Estados Unidos, mas eles são as substâncias que dão origem aos anestésicos cirúrgicos muito importantes. E aqui a gente vê esses alcaloides, a gente percebe que a composição molecular, por exemplo, da codeína, da morfina e da heroína são muito parecidos, né? Então a diferença é que esse aqui é ilegal, né? Esses aqui são legais, porém de uso controlado. A gente usa, por exemplo, codeína quando vai ao dentista, ele injeta lá codeína, procaína, né? Ou alguém faz uma cirurgia ou tem câncer, tem dores muito fortes, se utiliza morfina. Então, é uma família pequena, Papaveraceae, mas de grande importância na sociedade pelos seus metabólitos secundários, notadamente os alcaloides.
Agora eu quero chamar a atenção das proteales, especificamente da família Proteaceae, a família da Grevillea, das protéias da carne de vaca. É uma família muito bonita. É uma família com flores muito vistosas, né? Aqui nós temos exemplo da Grevillea banksii, Grevillea robusta, é usada em arborização, principalmente em fazendas, também produz madeira muito boa. Há uns 30 anos foi introduzida no Brasil para produzir madeira. Todas elas produzem uma madeira com um desenho muito bonito, porque elas têm raios parenquimáticos muito altos e dependendo do plano que você corta, dá um brilho, ou seja, a madeira vem com um acabamento muito interessante. No Brasil é nativa a Rhopala, também nós temos outras espécies, além da Rhopala montana, a gente tem Euplassa, e elas são conhecidas como carne de vaca por causa do cheiro da madeira, mas também como faeira ou falso carvalho por causa dessa textura. Os verdadeiros carvalhos e as faeiras da Europa têm também raios parenquimáticos altos assim, e quando descobriram essas espécies, obviamente, os portugueses fizeram a associação e deram o nome. Mas o que chama a atenção é que a maioria é polinizada por aves, elas têm flores muito vistosas e flores bem assimétricas. Na verdade, o que a gente está vendo aqui tudo é uma inflorescência, né? E cada unidade dessa daqui é uma flor, tem uma flor especializada muito interessante. Ainda nas proteales, eu quero destacar a família Nelumbonaceae. Nelumbonaceae não é uma família muito numerosa, não é muito diversa, mas ela tem uma flor muito importante em vários aspectos, que é nelumbo, é a flor de lótus, né? É uma planta também comestível, mas é uma planta toda imbuída de significados simbólicos, porque ela está relacionada ao budismo. Ela é um símbolo importante do budismo, vocês sabem que é uma das maiores religiões do mundo, então muitas imagens, né, tanto esculturas quanto pinturas de Buda, sempre estão associadas à flor de lótus, que tem um significado de pureza, de espiritualidade, mas também de renascimento, porque a flor de lótus sai da água, né? Quero chamar a atenção ainda do plátano. Plátano é uma espécie de clima temperado. Acho que muita gente já viu essa folha aqui. Elas não são nativas do Brasil, elas são cultivadas aqui, mas principalmente nos estados mais frios do Brasil, a gente encontra essa planta. É uma planta polinizada pelo vento, aqui vocês veem as inflorescências, e ela é muito importante em alguns locais do mundo, notadamente nas florestas temperadas. Você tem milhões de quilômetros quadrados cobertos com florestas dominadas pelo plátano. Nada a ver com plátano em espanhol, que é banana, né? Eles chamam de plátano as bananas. Bom, agora eu vou falar de um outro grupo pequeno, que está aqui, são as Vitales, né? Vejam que Vitales é um grupo irmão das rosídeas, né? As rosídeas são todas essas que estão aqui, a gente vai falar em mais detalhe delas, mas as Vitales aparecem como grupo irmão e é um grupo principalmente de lianas, né? De plantas, portanto, escandentes e lenhosas. Elas têm flores diminutas e eu quero chamar a atenção aqui principalmente da Vitis, né? Vitis, que dá o nome à família, é a parreira que produz a uva, é uma planta que está domesticada há milênios, né? A gente tem informações aí cerca de 4 a 5 mil anos essa planta já está domesticada, e ela é um símbolo importante na sociedade ocidental, porque ela também é um símbolo do cristianismo, né? Se você olha nas catacumbas de Roma, catacumbas de Nápoles, você encontra em muitas catacumbas, ou seja, túmulos aí com 2.000 anos, 1.900 anos, você encontra na rocha entalhada uma uva, né? Isso queria dizer que a pessoa enterrada ali era cristã, porque a uva está associada a Cristo, à última ceia, à Eucaristia, a tudo isso, né? Geralmente ela tem flores diminutas, como a gente vê aqui muito ampliado, né? Aqui você tem uma inflorescência, dá para ver a proporção pelo tamanho de uma vespa e dessa escala aqui. Bom, agora nós vamos entrar num grupo realmente muito importante, que é o grupo das rosídeas, e nós vamos falar especificamente das fabídeas, né? Então vejam, as rosídeas, elas estão aqui, elas se dividem em dois clados principais, as fabídeas e as malvídeas.
E as fabídeas também têm diversos clados com várias ordens. Nós vamos destacar, em primeiro lugar, esse clado COM, esse COM. Depois, nós vamos falar desse clado fixador de nitrogênio, né? Esse clado COM recebe esse nome porque ele é formado pelas ordens Celastrales, Oxalidales e Malpighiales, né? Na falta de um nome histórico melhor, por hora é chamado de clado COM. A gente já falou sobre isso, né? Diversos clados ainda não têm nome, aqueles nomes do Código de Nomenclatura Botânica, talvez não venham a ter nunca, né? Por quê? Porque o que importa para nós é a gente construir, encontrar os grupos monofiléticos. O que é importante você ter em mente é que quando você for passar para os alunos, é isso que você tem que enfatizar, porque os nomes, de fato, não são tão importantes, né? Esse nome clado COM não faz sentido nenhum, né? Mas ele é um clado, ele realmente se sustenta filogeneticamente, porém, ele não tem um nome de ranking taxonômico, como superordem, subclasse, qualquer coisa assim. Então, é importante os alunos entenderem que existem essas diferenças, que existem esses grupos e que elas são sustentadas filogeneticamente. Então, vamos ver. Bom, então, para a gente se orientar, aquela filogenia maior, nós estamos aqui nas fabídeas, né? Temos aqui esse clado COM, e nós vamos começar falando das Malpighiales, tá? Então, as Malpighiales, elas têm uma diversidade muito grande, têm famílias muito importantes, eu destaquei algumas que são importantes no Brasil, mas Euphorbiaceae é importante no mundo todo, né, com um grande número de espécies, Malpighiaceae um pouco menos, mas também é muito importante. Então, aqui estão as famílias que eu vou destacar e o relacionamento delas dentro da filogenia da ordem Malpighiales. Então, primeiro eu quero falar das euforbiáceas. Euforbiáceas provavelmente vocês conhecem, a mais comum é a Euphorbia mili, que está aqui. Existem muitas espécies de eufórbia cultivadas, muito ornamentais. Muitas têm aspecto de cacto, porque elas vêm principalmente de áreas desérticas e semidesérticas da África, né? Já vimos no nosso curso de morfologia que tipicamente as eufórbias têm essa inflorescência aqui, né, que é chamada ciátio, com um grande nectário, né, uma flor masculina bem reduzida, uma flor feminina, aqui vocês veem o estigma, né? Eu rabisquei, vou limpar aqui. Então aqui vocês têm essa inflorescência com flores reduzidas. O que é importante para a gente identificar a Euphorbiaceae é que boa parte tem látex, uma grande parte você arranca uma folha, sai látex, e elas têm um ovário tricarpelar com o que a gente chama de fruto tricoca, né? Quer dizer, esse fruto se abre em 3 partes quando ele seca. Isso é bem característico das euforbiáceas, ter um fruto tricoca. E o melhor exemplo para nós é a mamona, né? A mamona, quando seca, abre em 3 partes. Essa família é muito importante, ela tem diversos usos medicinais, tem grande diversidade no mundo, tanto plantas ruderais, invasoras de culturas, como plantas herbáceas, arbustivas e até arbóreas. Mas eu quero chamar a atenção da mamona, né, que é uma planta oleaginosa, que ganha cada vez mais importância para a produção de biodiesel, né? Então, além da mamona, tem outras, como o pinhão manso, mas é uma família muito importante, vocês vão encontrar por aí. O que é muito comum também em euforbiáceas é ter uma diferença, uma separação das flores. Então, aqui embaixo a gente tem uma inflorescência com flores masculinas e aqui em cima as femininas, que vão dar origem à mamona. Então, existem sempre flores reduzidas, em geral de sexos separados, às vezes na mesma planta, às vezes em plantas separadas, às vezes em partes diferentes da planta ou na mesma inflorescência, como é o caso da mamona. Quero chamar a atenção agora das Passifloraceae. Passifloraceae é a família do maracujá. Ela não é tão grande quanto o Euphorbiaceae. A Euphorbiaceae tem 6.500 espécies. Passifloraceae tem 10 vezes menos, tem 750. Mas é uma família também muito interessante, principalmente de lianas, mas de caule delicado, né? São trepadeiras herbáceas, que têm flores muito bonitas
E esse nome passiflora, ele vem do nome flor da paixão, né? Porque quando os botânicos descobriram essa flor, eles enxergaram sinais da paixão de Cristo aqui, e tem toda uma simbologia associada, que eu não vou detalhar muito, mas, por exemplo, esses estigmas aqui, os estigmas em formato de cravo e número de 3, então seriam os cravos da paixão de Cristo, que crucificaram Cristo. Essa corona, né, que são esses apêndices, seriam um símbolo da coroa de Cristo. Dependendo da espécie, tem o número de pétalas, que representa o número de apóstolos, ou representa o número das estações, né? Então, existe toda uma simbologia cristã associada a Passifloraceae, por isso que tem esse nome. Quero chamar a atenção agora de Clusiaceae. Clusiaceae também é conhecida como gutífera, né? É uma daquelas que eu falei para vocês, que é nomina conservanda, né? Tem um nome antigo histórico que a gente deve conservar. As Clusiaceae são comuns na nossa floresta, comuns no cerrado, por isso que é o que destacar. Elas são fáceis de reconhecer, elas normalmente têm flor vistosa, com folha oposta. Quando você rompe, elas têm um látex levemente amarelo, mas que rapidamente se oxida e fica muito amarelo. As pétalas são livres, são muitos estames, e as nervuras são pinado-paralelinérvias. Elas parecem as nervuras de algumas monocotiledôneas, né? Elas têm uma nervura central e as laterais são bem paralelinhas, sem anastomoses, elas não têm reticulação. Então é uma nervação bem característica. A gente vê a folha oposta com essa nervação. E viu o látex amarelo, não precisa nem ver flor, você já sabe que é uma Clusiaceae. A mais importante economicamente é o mangostão. Não é uma fruta ainda muito popular no Brasil, mas a gente já encontra bastante. Garcinia, né, uma fruta muito gostosa que vem da Ásia. Quero chamar a atenção também de Rhizoforaceae. Não são muitas espécies, mas tem uma distribuição pantropical. É o mangue vermelho. A Rhizophora mangli é o mangue vermelho, ocorre em mangues do mundo todo e é uma planta muito emblemática, né? Vocês sabem que o manguezal, ele é uma vegetação colonizadora, né, de novos terrenos na planície litorânea e só existe em regiões tropicais. Então essa planta, a Rhizophora mangli, aqui no Brasil, ela vai ocorrer de Santa Catarina até o extremo norte do país e ela vai até a Flórida. E como ela tem propágulos, né, que vocês veem um fruto que é vivíparo, olha, já tem uma plântula saindo daqui, né, a gente já consegue enxergar essa plântula. Ó, a gente já enxerga o eixo vegetativo da plântula, isso aqui navega e essa planta colonizou todas as regiões tropicais do mundo. Então é uma planta muito importante em termos de sua distribuição, embora a família não tenha muitos representantes. Existem na Amazônia outros gêneros, mas que também não têm a mesma expressão que Rhizophora. Agora, eu quero falar das Malpighiaceae, né? A família que dá o nome à ordem Malpighiales, né? É uma família relativamente grande, 1.300 espécies, não é pouco. O representante mais importante aqui no Brasil é a acerola, né? Então, a acerola do gênero Malpighi, Malpighi marginata. Tem outras importâncias econômicas, por exemplo, uma importância meio econômica, mas diria mais cultural, né? Mais social, que é Banisteriopsis capi, que é usada na fabricação da ayahuasca. A ayahuasca, como vocês sabem, é aquela bebida que é produzida por xamãs, né, na religião da floresta, ou chamado Santo Daime também. É uma bebida alucinógena que hoje tem princípios ativos que estão sendo muito pesquisados para a psiquiatria. É uma família predominantemente de lianas, principalmente lianas, tem também arbustos, tem árvores, mas é principalmente de lianas, e ela é bem comum nas nossas matas, por isso que eu destaquei. Ela tem tipicamente folhas opostas, a corola é pentâmera, né, a gente vê bem aqui, e uma coisa bem característica, que não é só essa família que tem, mas essa tem, quase sempre tem, é essa pétala aqui, ó, em formato de colherinha, e além de tudo, ela é na margem, ela em geral ela é fimbriada, elas têm às vezes fiozinhos assim, né? Mas esse aspecto de colherinha
é muito típico da família Malpighiaceae, e também a presença de 5 pares de glândulas de óleo que estão sob as sépalas. Então, embaixo de cada sépala, você vê aqui, ó, 2 glândulas de óleo. Essas glândulas são enormes, elas persistem até os frutos. Então, é muito fácil identificar essa família. Você viu folha oposta com essas pétalas em colherinha e essas grandes glândulas visíveis a olho nu, você já tem certeza que é uma Malpighiaceae. Agora, eu vou destacar Cariocaraceae. Cariocaraceae não é uma família grande, mas é uma família de importância social e de importância na paisagem do Brasil. Muitos grupos indígenas se alimentam das Cariocaraceae. Os Cuicuro, por exemplo, da Amazônia, tem isso aqui, a base da alimentação deles, é uma fonte de carboidrato de óleo muito importante, tanto quanto a mandioca. No Brasil Central, a colheita do piqui, o Carioca brasiliense, é muito importante, então tem muita gente que vive do extrativismo, inclusive o Carioca brasiliense é imune de corte em alguns estados, não pode cortar. Então aqui está o piqui, que a gente conhece, eu pessoalmente acho delicioso, né? Com as suas flores com muitos estames. É uma planta que tem folhas compostas, opostas, que é uma característica bem rara, não é comum você encontrar folha composta trifoliolada, né? Desculpa, oposta e trifoliolada, com 3 folíolos. Na Amazônia também, ela produz, tem outras espécies, o piquiá e a piquiarana, quer dizer, o piquiá não é o piqui, e a piquiarana é o falso piquiá, né? São outros nomes, são denominações locais, indígenas, para essas plantas. Produz madeira muito boa, né? Então o piquiá é excelente, a piquiarana é uma madeira que apodrece. Então esse nome arana, né, que é falso, já indica que não é bem aquela madeira que é boa. É uma madeira muito boa para você fazer dormentes de trem, para você fazer morões de cerca, porteiras, tudo aquilo que vai ficar exposto ao tempo, porque não vai apodrecer. Bom, agora nós vamos mudar de clado, né? Nós estamos aqui nesse clado COM, agora nós vamos para o clado das plantas fixadoras de nitrogênio, né? Então, o que vem a ser isso? Plantas fixadoras de nitrogênio. São plantas que conseguem, nas suas raízes, em geral são chamadas raízes arbusculares, né, em formato de árvore, produzir estruturas como os nódulos, que a gente vê aqui, nódulos de bactérias. Nesses nódulos ou nos arbúsculos, nós vamos ter projeções e lá dentro a simbiose com bactérias. Essas bactérias são bactérias fixadoras de nitrogênio, ou seja, elas são capazes de tirar o nitrogênio do ar e colocar ele numa forma que as plantas podem absorver. Ou seja, esse clado tem muitos representantes que são capazes disso, não todos, a maioria leguminosas, mas não só leguminosas, outras plantas desse grupo também são capazes de fazer isso. Então, isso representa uma grande vantagem adaptativa, é um conjunto de plantas, por exemplo, que não tem deficiência de nitrogênio ou tem menos. Quero começar destacando, dentro desse clado, as fabales. As fabales são uma das maiores famílias de angiospermas, se não a segunda, a terceira, né? São cerca de 15 mil espécies, vocês lembram que Orquidaceae tem 20 mil, gramíneas por aí também. As fabáceas também são conhecidas como leguminosas, né? Família Leguminosae. Elas têm várias formas, elas têm uma beleza muito grande, mas se a gente olhar bem, as flores são muito parecidas. Elas são tipicamente flores pentâmeras, elas sempre têm estípulas, elas têm folha alterna composta e elas têm o pulvino. Vamos ver que características são essas. Então, quando você olha essa flor aqui, nossa, mas aonde que isso é pentâmero? Na verdade, isso é uma inflorescência, você tem que dissecar e você vai enxergar bem que você tem uma flor pentâmera. E essa flor pentâmera tem muitos estames, que também são em múltiplos de 5. Então, ela é uma típica flor de leguminosa, mas ela é uma flor actinomorfa. Outros grupos de leguminosas são zigomorfas, ou seja, só tem um plano de simetria, né? Como a gente tem aqui nesse flamboyant ou aqui no pau-brasil, né? Então, as leguminosas tipicamente vão ser pentâmeras,
Elas costumam ter 10 estames, ou elas têm 5 estames, ou múltiplos de 5, mas é comum ter 10 estames. E elas têm esse nome porque boa parte delas tem o fruto do tipo legume. Nós sabemos que não é o único tipo de fruto, né? Tem leguminosas que tem drupa, tem leguminosas que tem sâmara, né? Vocês lembram? A sâmara é aquele fruto alado, né? Por exemplo, a gente tem nas tipuanas da cidade aquele fruto alado. Tem leguminosas, por exemplo, como o carrapicho, que o fruto se divide, né? Então existem muitos tipos, mas o importante é que todas têm o ovário unicarpelar, é um carpelo só, que a gente vê aqui no legume. Elas costumam ter folhas alternas, folhas simples, pouquíssimas têm folha não simples. Então a gente vê aqui, ó, uma raque e aqui os folíolos, então é uma folha composta aqui também, né, uma folha composta. E na base tem duas coisas que chamam a atenção. Uma que são as estípulas, um par de estípulas, e uma dilatação que é chamada de pulvino. Esse pulvino que a gente vê aqui, ó, essa estrutura, é muito importante para as leguminosas porque ele permite a movimentação da folha. Então vocês veem que as leguminosas à noite, em geral, elas estão tristinhas, ou quando elas estão desidratadas, elas fecham as folhas daquele aspecto meio triste. Mas eu quero destacar a importância econômica das leguminosas. As leguminosas, pelo fato de fixarem nitrogênio, são plantas que não têm deficiência de nitrogênio, elas vão ter na sua composição uma quantia de proteína maior do que a maioria das plantas. Fazem delas muito importantes para a nossa alimentação e também como forrageiras para animais. São desse grupo o feijão, a soja, a ervilha, a fava, a lentilha, vagem, amendoim, feijão azuki, moyashi, que é o azuki germinado, ou seja, muitas plantas que fazem parte da nossa dieta e elas são, portanto, muito importantes para a alimentação mundial. Agora, nós vamos passar para o grupo das rosales, que dá nome às rosídeas, né? Então, as rosales tem a família Rosaceae. Essa família Rosaceae é razoavelmente diversa, mas ela não é muito importante nos trópicos, não é muito importante aqui no Brasil, mas nos países temperados tem muita diversidade. Elas têm um ovário apocárpico ou sincárpico, né? Nesse caso aqui a gente vê os pistilos livres, né? Então é um ovário apocárpico. Elas costumam ter hipanto, né? O hipanto com essa fusão de verticilos que a gente vê aqui, sépala, pétala, estame, né? Então você tem um hipanto e normalmente esse hipanto faz parte do fruto. E elas costumam ter estípulas, mas elas são muito gostosas. Então eu destaquei as rosáceas aqui porque muitos frutos do nosso cardápio vêm dessa família, né? Então tem as rosas, que são ornamentais, tem muita importância econômica, mas os pêssegos, morangos, framboesas, cerejas, ameixa, nêspera, as ameixas japonesas, as nectarinas, que são híbridos, né? A nectarina é um híbrido de pêssego com ameixa. Então, todas essas plantas são rosáceas. Agora, eu quero destacar a ordem Cucurbitalis. Então, a ordem Cucurbitalis não é muito grande, é menor que as demais, e eu separei algumas famílias curiosas, só para não ficar falando das coisas que são unicamente econômicas, né? Nós vamos falar aqui de Apodantaceae, das Cucurbitaceae e das Begoniaceae. Então, aqui eu destaco Apodantaceae. Apodantaceae é uma família exclusivamente de plantas parasitas. São plantas endoparasitas. Elas não têm folha, não têm caule, não têm raiz. Elas vivem no interior da hospedeira. Vocês veem aqui, a hospedeira é uma leguminosa com seus folíolos, é uma mimosa. E aqui a emergência de uma flor diretamente da casca da hospedeira. Então essa aqui é Pilostylis. Quero destacar também a família Begoniaceae. A família Begoniaceae é muito ornamental. A gente vai em qualquer floricultura, em qualquer mercado de flores, a gente vai encontrar essas plantas para vender, seja por suas belas flores, né, flores vistosas, seja por suas folhas. São folhas, em geral, assimétricas. É um bom exemplo de folha assimétrica, né? Vocês veem, as folhas têm uns formatos estranhos.
E é muito comum ter folhas variegadas, como a gente vê aqui, ou seja, folhas com várias cores, cor de vinho, verde, tudo junto. Também é importante perceber que elas têm flores de sexos separados. Então, essas duas, por motivos diferentes, essas muito ornamentais têm importância econômica, essas muito estranhas não têm importância econômica nenhuma, mas mostram a diversidade de formas que as angiospermas possuem. Agora, estamos chegando ao final da nossa exposição e eu quero falar das Cucurbitáceae. As Cucurbitáceae, elas são uma família importante economicamente, é uma família que tem no mundo todo, é cultivada no mundo todo. Em geral, ela tem flores com sexos separados. A gente tem aqui, por exemplo, a gente vê a flor feminina, aqui a flor masculina, né? A flor com as anteras, os estames são fundidos nessa família. As cucúrbitas têm inclusive a flor comestível, existem muitos pratos que têm essas flores comestíveis, mas eu quero chamar a atenção aqui a presença de um hipanto, da mesma forma que as rosáceas, esse hipanto participa da formação do fruto, esse hipanto concresce, e isso dá origem a um tipo de fruto conhecido como pepônio, a gente já viu no nosso curso de morfologia, e curiosamente essas plantas não são grandes, elas são plantas escandentes em geral, elas são trepadeiras, ou elas são plantas rasteiras, naquele tipo de caule que a gente chama de sarmento. Também quero destacar a presença de uma classe de substâncias, as cucurbitacinas. Muita gente não sabe, muita gente fala assim, olha, eu não me sinto bem quando eu como melancia, eu não me sinto bem quando eu como melão. Por quê? Porque você não digere as cucurbitacinas. As cucurbitacinas que causam esse desconforto. É uma das defesas químicas dessa família. Mas na prática, a imensa maioria é comestível e muito gostosa. Então tudo isso que a gente vê aqui são exemplos de cucurbitáceas, né? Grandes abóboras, morangas, pode chegar a 200 quilos uma moranga dessas, abobrinhas, melões, pepinos, né? Melão de São Caetano, para quem gosta, bem amargo, né? Outros tipos de abóbora, chuchu é uma cucurbitácea, melancia também é, e até aquela lufa que a gente usa para tomar banho, aquela bucha, né? É um fruto de cucurbitácea, ou seja, é uma família de grande importância econômica cultivada no mundo todo. Então, para sintetizar o que nós vimos, nós temos aqui o cladograma das angiospermas, estamos falando das eudicotiledôneas, hoje destacamos as rosídeas e especificamente no grupo, no clado das fabídeas. Lembrando que fabídeas é um nome informal, as rosídeas também é um nome informal. Esse aqui vem das antigas classificações de Tactayan e Cronqvist, e esse aqui é um nome que foi atribuído a esse clado aqui. Na próxima aula, a gente vai destacar o outro clado das rosídeas, que são as malvídeas, né? Lembrando que esse grupo das rosídeas, ele compreende 75% da diversidade de angiospermas do mundo. E para entender mais, não deixe de consultar o site oficial do APG, que eu já mostrei para vocês, que vocês têm atualizadamente, toda semana, vai sendo atualizada a filogenia e o relacionamento e os novos dados que aparecem para todas as famílias. Na próxima aula, malvídeas e, por fim, as asterídeas, com as quais a gente vai concluir o nosso curso, que termina na próxima semana.